Fala aí, Miraculous Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma review de Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir. Dessa vez do episódio 14 da sexta temporada, Fraudizer. Episódio esse que lançou ontem no Gloob dublado, então vamos lá. Por isso que eu esperei um pouquinho pra soltar a review pra vocês, ok? Esse episódio, o Cold Open, né, que é a abertura dele, se passa no primeiro dia de aula, ou seja, nós temos a Zoe pela primeira vez com o novo visual dela, ou seja, sem a touca, com aquela mecha azul no cabelo e tal. E aí nós descobrimos que ela e o André estão morando no cinema, que eles reformaram durante as férias. E aí o André tá meio nervoso se abre ou não o cinema por conta da seleção de filmes que ele pegou, que não é muito convencional e tal, mas a Zoe o convence a não desistir do sonho dele, porque foi a promessa que um fez pro outro, e que, tipo, mesmo que algumas pessoas não gostem da mostra de filmes que ele selecionou, ele está sendo autêntico, e é isso que importa. Porque nem todo mundo gosta da mesma coisa, então pode ser que tenha gente que não curta e pode ser que tenha gente que curta. E como nós já vimos Vampigami mais pra frente, tá dando certo, porque a galera tá indo no cinema, então tá de boa. Mas enfim, né? A Zoe vai pro colégio e lá ela encontra com um grupo de amigos e tal. E o Kim aparece e a apresenta a um novo aluno que veio de Nova York, que é justamente o Ray, aquele cara que ficou enchendo o saco dela em Papai Cop. E aí nós vimos que ele, o Nelson e o Loic, né, meio que já se tornaram amigos ali. E mais ou menos naquele mesmo dia já foram lá pra a redoma lá de cima do colégio pra ficar irritando a Aglaé. Então, pois é, eles não são flor que se cheire, pra quem ainda acha que são, né? Enfim, aí nós temos a abertura e aí já temos um pequeno salto temporal para pelo menos depois de Papai Cop, porque a Sabrina tá com um novo visual dela e ela tá vendo um vídeo que a Chloe fez lá no Zoo, zombando dela, criticando. A Sabrina se sente mal por causa disso, mas todos os amigos fazem posts e vídeos lá incentivando a Sabrina, dizendo que ela é uma inspiração, que eles têm orgulho de tê-la como amiga. E aí, beleza. Só que o trio do terror ainda tá, né, tocando o terror na escola. Eles vão, esbarram no povo, jogam papel no chão e tal, lixo no chão. E aí eles até entram no elevador antes que a Sublime possa entrar e dizem, ó, tá cheio, pega o próximo. Isso, pô, a Sublime, ela é deficiente, ela tem prioridade, mas eles não estão nem aí. E aí a Marinette e a Zoe ficam meio irritadas, né? Vão lá falar com a Sublime e perguntam como é que ela pode ficar tão calma com isso. E ela diz que aprende a não dar importância para essas coisas. Mas quem dera as provocações parassem por aí. O Loic esquece o livro dele, então começa a intimidar a Sabrina pra que ela dê o livro dela pra ele durante a aula. Ela acaba dando, né? A Zoe fica meio irritada, mas o Ray fica provocando com aqueles vídeos das coisas que ela fez em Nova York, quando fingia ser uma bully pra se enturmar. E aí a Zoe não tem muito o que fazer, ela tá sendo chantageada silenciosamente, né? Então ela só divide o livro dela com a Sabrina. Na aula de culinária, ela vê o Nelson e o Loic meio que escrevendo uma mensagem maldosa pro Adrian na torta que a Marinette tá fazendo pra eles. Eles deixam a mensagem na caixa, embaixo da torta, pra que a Marinette não veja. A Zoe vai tentar impedir, só que o Ray se mete na frente de novo, chantageando. E aí ela fica pensando o que é que ela pode fazer pra contornar a situação. Então ela lembra, peraí, eu não tenho poder pra isso, mas eu sei quem tem. E aí ela faz uma lista com todas as maldades que esse trio fez e entrega para o diretor Damocles, que chama, né, os três lá para coordenação e ameaça chamar os pais para comentar o mau comportamento, só que o Ray já chamou o próprio pai. E como vocês devem adivinhar, o pai do Ray é tão snob quanto o filho, então ele simplesmente passa a mão na cabeça dele, não tá nem aí e vai embora. E aí, né, a Zoe fica em choque com isso, começa a chorar lá no pátio, a Marinette vai perguntar o que está acontecendo, e ela diz que não importa o país que ela vá, a maldade a persegue. E ela, ué,
eu sei que eles são maus, mas eles te lembram do pessoal que te provocava em Nova York. E só pela expressão da Zoe ela percebe que sim, era o Ray o responsável por fazer bullying com a Zoe lá, por chamar ela de barata e tal, enfim. E aí ela vai dar um abraço na Zoe e diz que o que eles podem fazer é dar um exemplo, tipo, serem bons, não deixar que isso os afete. Afinal de contas, pô, não é bem assim que as coisas funcionam. Eles meio que carregam trevas, escuridão, e não é para deixar que isso apague a luz dentro de si mesmo. Ou seja, foque nas pessoas de bem e ignore as pessoas de mal. Tipo, não sejam coniventes, mas também, tipo, sei lá, não se entreguem às provocações. E aí, beleza. O dia de aula acaba, a Zoe e a Sabrina pegam um bonde e lá tem esse pivete aqui que fica escutando música no som alto e provocando uma mãe que tá com um bebê no colo. E aí a Zoe e a Sabrina tentam conversar com ele, mas ele não tá nem aí, então elas mudam de lugar. Ele fica fazendo uns vídeos lá maldosos e tal. E o nome desse moleque é Sam. E aí, beleza, né? A Sabrina desce no ponto dela e a Zoe vai notando mais injustiças acontecendo na volta para casa. Por exemplo, um outro cidadão de Paris, também deficiente, ele quer subir no ônibus, mas quer subir no bonde, mas o motorista só ignora. Ele fecha a porta e continua lá pela rota. E os demais passageiros, eles não fazem nada, eles ficam calados. O Bob Roth tá lá com o XY, né, gravando uma cena para um videoclipe. Tem uma idosa que quer entrar ali porque aquele prédio é onde ela mora, só que ele não deixa. E o estagiário até diz, chefe, ela mora aqui. Ele, não, se a gente fizer isso, a gente vai perder tempo, e tempo é dinheiro. E aí a gota d'água pra Zoe é quando ela volta pro cinema e vê que tem três clientes que foram assistir um filme, que era um musical, não gostaram e estão ameaçando o André, querendo reembolso, não só disso, mas também querendo que ele pare de exibir filmes assim, que ele dê comida de graça para eles por um mês, bebida de graça e ingresso de graça. Basicamente eles estão assediando o cara. E aí a Zoe, ela fica tão pistola que ela entra pelos fundos, pela escadaria de incêndio, diz pra Pauline que vão resolver a situação, só que quando ela vai se transformar, ela não se transforma na Vespéria. Pois é, esse é o traje. Então, gente, essa figura misteriosa que vimos lá no pós-créditos de El Toro de Piedra era a Zoe o tempo inteiro. E sim, eu não tenho certeza onde foi confirmado, mas parece que o nome oficial realmente é Fury. O nome da personagem, da versão vigilante da Zoe é Fury, ou então Fúria, né? E aí, tipo, ela fica em choque ao ver que o traje mudou, mas ela continua espiando. E aí, o André, ele cede as vontades, né, da galera, daqueles 3 clientes. Eles vão embora, prometendo que vão voltar no dia seguinte. E aí, a Fury se destransforma. E a Zoe pergunta por que ele cedeu. E ele diz, não, eu tinha que fazer isso, senão eles iam explorar minha clientela. Porque eles também ameaçaram isso, para ver se conseguiam fechar o cinema. E aí a Zoe fica triste ao ver que o pai dela, né, tá triste. Ela vai pro quarto e pergunta pra Pauline por que o traje dela mudou. E ela explica que o traje do portador depende do humor que eles estão. E depois do dia de cão que a Zoe passou, é natural que isso tenha acontecido. Então ela fica pensando e decide que vai pedir conselhos para Ladybug. Então ela vai, toca lá, né, no Miraculous dela e corta a cena. Vemos a Vespéria esperando no telhado. Ela pede conselhos para Ladybug, falando tipo, você disse que a gente só fosse ajudar se fosse um vilão akumatizado, mas se não tivesse a gente podia, né, impedir crimes menores, ajudar os cidadãos. Ela, sim, pode fazer isso. Ela, mas é porque eu vi alguns garotos, né, alguns clientes assediando o André e não foi nada legal da parte deles. E ela disse, tá bom, você pode se envolver, você pode resolver, né, mas só se eles voltarem. E ela, tá bom, mas e se eles voltarem de novo? Ela, então você vai e explica de novo. Ela, tá, mas e se eles não pararem, se eles continuarem vindo? E aí a Ladybug fala pra Vespéria, a gente não pode mudar as pessoas.
o que pode fazer, né, é educar e tal. Tipo, é a educação que muda a pessoa. Nós não podemos mudar essas pessoas. Mas nós podemos defender as pessoas de bem. E aí a Vesperia fica meio assim e tal. A Ladybug pergunta se ela vai ficar bem. Ela diz, não, eu tô de boa. E aí a Ladybug vai embora, né? Só que aí anoitece e a Fury ela ataca de novo. Ela vai dando um troco em cada injustiça que ela vê. Por exemplo, nós temos aquele trio do Ray mesmo. Eles meio que roubaram, né, uma lancha e estão lá dirigindo no Senna. E o Roger tá atrás deles. Vocês são de menores. Só que o Loki diz, não, eu reprovei 4 vezes, eu já tenho 18 anos. E aí eles vão e começam a meio que botar um produto de limpeza para ficar todo ensaboado o rio. E aí a Fury vai lá, usa o ferroada, né, e leva os três para uma montanha russa. Eles ficam presos lá, girando. Ela vai até esse trio, né, de clientes que foram no cinema. Eles agora estão assediando um entregador de pizza. Ela vai e coloca eles amarrados no cinema, na cadeira, para assistir o musical. Um motorista de bonde já acabou o turno dele, mas o Max está lá dentro, ele não conseguiu descer no ponto. O motorista diz, não, eu vou para casa, você que se vire. E aí, novamente, a Fury vai lá, paralisa ele e bota ele em outro canto. Só que aí o Max viu, né, que aconteceu alguma coisa e que tem um super-herói, né, aí. Então, ele toca no Miraculous para chamar a Ladybug e o Cat Noir. Mas, quando eles chegam e o Pegasus vai informar a situação, outros alertas são emitidos pela equipe. E aí a Rena Rude e a Miss Round se juntam a eles e explicam, né, que tem pessoas aparecendo em locais misteriosos, que tá rolando umas coisas tipo, um cara apareceu no zoológico, tem a galera lá na montanha russa. Eles não sabem muito bem o que tá acontecendo. Tipo, quem é esse vigilante misterioso? Para piorar a situação, surge este robô gigante aqui chamado Fraudizer na cidade. E aquilo ali, sem dúvida, é um vilão arcomatizado, né? E aí, beleza. A equipe começa a tentar conter os danos e tal. Eles deduzem que é um bebê por causa dos golpes e que o Fraudizer tá com uma fralda. Só que aí, né? Beleza. Eles não conseguem impedir o vilão, que o vilão está procurando alguém. E é justamente a Fury. Mas eles notam que tem um celular preso na frente do Fraudizer. E a Ladybug usa o talismã e consegue uma capinha. Então, com a combinação de poderes, eles conseguem pegar e destruir o celular. Mas o Ultra Akuma não sai dali. Então, o Fraudizer consegue escapar e continua procurando pela Fury. Enquanto a Ladybug usa o Miraculous Ladybug dela para consertar o celular. A Sabrina reconhece a capinha. E eles veem um monte de vídeos no Zoo e descobrem que o Sam, ele é o irmão da Maya, aquela garotinha que foi armazenada em desenhista, e que basicamente ele tá com ciúmes porque a irmãzinha mais nova deles, Sofia, nasceu e os pais estão dando mais atenção para ela do que para os outros. Basicamente ele tá com ciúmes da irmã e tá descontando isso em várias outras pessoas. Tanto é que ele tava picotando as fraldas da Sofia quando ele foi paralisado pela Fury, colocado em uma fralda e levado lá para a Torre Eiffel, onde ele fica lá com chupeta na boca, com as roupas de bebê. Ele foi humilhado publicamente, aí ele foi, obviamente, akumatizado por causa disso. E aí, a Ladybug, né, depois que a Miss Round confirma que conhece esse moleque, ela diz, a gente não pode pagar na mesma moeda que nem o vigilante está fazendo, pois isso não é justiça. E aí, eles confirmam com o vídeo que realmente o Sam, né, o Fraudizer, tá atrás da Fury. E ela lança outro Miraculous Ladybug e consegue uma boneca matriosca russa. Então ela deduz que o objeto akumatizado tá dentro do robô, junto com o akumatizado. Que nem foi lá com o Glaciator, né, que a colher tava dentro daquele sorvete humanoide. E aí beleza, ela chama a Vesperia como reforço, a Vesperia aparece, eles bolam um plano que envolve uma miragem lá da Fury para distrair o vilão, enquanto o Pegasus, que já está exausto de tanto mandar portal de viagem para os cantos para consertar as coisas, ele lança a Vesperia por lá, que o paralisa com ferroada, e aí eles conseguem abrir o robô, desakumatizam o Sam, e aí passam a lição, né, tipo, eu sei que você tá meio preocupado, mas sua irmãzinha, ela é uma bebê, ela precisa de atenção. Então, seus pais precisam dar um pouquinho mais de atenção para ela.
Você precisa amar os outros se você quiser ser amado. E aí a Vespéria fica tipo, peraí, ele vai se safar mesmo? Eu vi os vídeos do que ele fez. E a Ladybug diz, seguinte, se a gente punir o Sam, nós não estaremos sendo melhor do que o Vigilante. A gente pode até se sentir melhor, mas isso tudo que aconteceu hoje só gerou mais violência. Nós não podemos ensinar gentileza por meio de agressão. E aí a Vespéria ainda fica meio emburrada assim, né? O Sam, ele tenta ir embora, ainda rígido. O Cat Noir dá uma bronca nele, uma lição de moral. Tipo, não faça com os outros o que você não quer que seja feito contigo. E aí o Sam, ele já fica meio assim, né? Diz, tá bom, eu vou me comportar. E aí ele vai embora junto com o talismã de proteção dele, né? A Vespéria até pensa, vamos fazer o Zero. Só que a Ladybug diz que não. Porque ainda tem um vigilante à solta. Eles teorizam que pode ser o novo portador da borboleta. Eles não sabem que não é a Chrysalis. E eles até teorizam, né? Tipo, o que é que pode rolar. Mas, de qualquer forma, eles precisam tomar cuidado a partir de agora. E aí o episódio se encerra, mas temos uma cena pós-créditos, né? Que é depois de tudo isso. A Zoe, ela retorna pro cinema, vê que aquele trio tá importunando de novo o André. Só que ele diz, seguinte, se vocês quiserem conversar, conversem com minha nova assistente. E quem é a assistente dele? A Nora, a irmã da Alia, que é boxeadora. Então eles já ficam com o rabo entre as pernas, saem dali com medo, se desculpam, né? A Zoe se sente melhor. E já tá amanhecendo, ela tá olhando pela janela do quarto, que tem um caminhão de lixo recolhendo o lixo das ruas. E tem um casal de moto, buzinando para que eles saiam do caminho. A Pauline até diz, a gente vai se intrometer. Só que quem aparece é o policial Roger. E aí a Zoe vê, né, que ele conseguiu contornar a situação e diz que hoje não, hoje tá tudo bem. E assim se encerra oficialmente o episódio. Gente, que episódio massa. Gostei de desenvolverem mais a Zoe, né? Porque vocês já estão cansados de saber que a Zoe e o Lucas são meus personagens preferidos da série. Foi bem bacana esse lance dela ser a Fury. Eu concordo em partes com algumas atitudes dela, mas em outras com o resto da equipe, né? E, tipo, ela não contou que ela é a Fury. A galera não sabe. Eles só sabem, tem um vigilante à solta pela cidade e pode dar ruim. Tanto é que a Sereia Adormecida se passa cronologicamente após esse episódio. Nós vimos que a Fury ainda tá por ali. Ela ainda tá de olho no Ray, no Nelson e no Loic. Então, o que é que vai acontecer no resto da temporada, não sabemos. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fico Deus coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.